Maravilha. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar, até para a gente respeitar as pessoas que já estão online desde as 19h30, para a gente começar nosso evento ao vivo. Então vamos lá. O objetivo desse webinário é trazer algumas informações bem legais e bem interessantes que a gente se depara no dia a dia das empresas, né? Sejam empreendedores, empresários que cada vez mais no dia a dia têm dificuldade ou se deparam com problemas. Putz, como que eu faço para aumentar a lucratividade da minha empresa? E no dia a dia que a gente passa pelas empresas, que a gente conversa com os empresários, que a gente desenvolve nos projetos, conversando, startando os nossos projetos, né, a gente ouve bastante coisa, né? E o que a gente ouve no dia a dia, né, das dores, as dificuldades que as empresas têm, os empresários têm no dia a dia dos seus negócios, né? Então, esses balõezinhos, esses problemas, é que no dia a dia as empresas se deparam e que vomitam, né, sentem essas dores que precisam melhorar ou que tem esse tipo de problema dentro do contexto, né? Então, alguns exemplos. Eu só tenho prejuízo, eu vendo cada vez mais e não sobrou dinheiro, o meu custo só aumenta, eu não vejo a cor do dinheiro, né? Eu não tiro pro labore, tudo que eu vendo eu preciso para pagar as minhas despesas, enfim, precisamos vender mais. Então, esses problemas são os problemas do cotidiano da grande maioria das empresas no dia a dia, né? Então, são as dores que todo mundo passa dentro desse contexto, a gente ouve muito por aí. Porém, né, antes disso acontecer, né, voltando um pouco no tempo, né, antes das pessoas, enfim, abrirem as empresas, toda essa história começou com um empreendedor, né, em potencial extremamente motivado para abrir um negócio. E daí é natural que existem 1000 ideias na cabeça, existem muitos objetivos na cabeça, e alguns que as pessoas comentam, muito interessantes, eu quero abrir meu negócio, eu não quero mais depender do meu chefe, eu não quero depender da empresa, eu estou insatisfeito, eu quero ter uma melhor qualidade de vida, eu quero ter uma independência financeira, eu quero fazer meus horários. Então tudo começa com uma ideia e com essa mentalidade do empresário. Mas quando a gente vai na prática, no dia a dia, infelizmente a realidade não é muito parecida, né, com as ideias que a gente passa na cabeça antes de abrir o próprio negócio. Então, né, apesar de toda essa motivação e toda essa dedicação, a gente sempre tem a sensação, né, que a gente está escorregando. Que o negócio que a gente se meteu em fazer, ele é sempre escorregadio, né? Que sempre a gente está patinando, que sempre tem problemas e nunca a gente está satisfeito com os resultados que a gente tem. Quando a gente tem visibilidade dos resultados, que é um ponto bem interessante que eu vou comentar aqui nesse webinário. Será que a gente tem visibilidade dos resultados de fato? Será que a gente tem visibilidade de quanto a gente está vendendo? E principalmente, será que a gente tem visibilidade do lucro que o nosso negócio está oferindo, né? Seja ele em percentual ou seja ele em valores absolutos? Então a ideia começou lá atrás e no dia a dia a gente sempre se depara com esse tipo de problema, né? E daí, né? Mas por que a gente acaba se perguntando por que isso acontece, né? Bom, uma das principais razões, e razões muito importantes, que quando a gente toma uma decisão, as pessoas tomam a decisão de abrir a empresa, né, a maioria das pessoas não estão preparadas para fazer a gestão do seu negócio. E daí eu costumo brincar em algumas oportunidades que a gente tem, né? Quando alguém comenta que acabou de abrir uma empresa, vou abrir uma empresa, né, a brincadeira que a gente faz, no bom sentido, é parabéns. Você acabou de tomar a decisão e você se tornou o presidente da empresa, né? A partir de agora, você tem que cuidar de vendas, vai ter que se preocupar com marketing, vai ter que se preocupar com as finanças, a gente vai falar bastante de finanças, vai ter que se preocupar com as pessoas, né, com as operações, se é um comércio, tem que se preocupar com o estoque e assim por diante. Mas não necessariamente as pessoas se prepararam para isso, né? Ou elas tomaram a decisão de empreender por uma oportunidade, ou às vezes até por uma necessidade.
né? Perdeu o emprego, saiu do trabalho, ou juntou um dinheiro e tomou a decisão de empreender por outros objetivos que eu comentei anteriormente, da sua independência financeira, da sua qualidade de vida, né? Então, infelizmente, o mercado, né, e o mundo acadêmico não prepara as pessoas para fazer a gestão do seu negócio. Então, por isso que sempre a gente tem a sensação que está escorregando. O empresário está sempre com essa preocupação, ele nunca está satisfeito com o que vem acontecendo. E um dos pontos importantes, às vezes ele nem sabe de onde que está vindo o problema. Mas podem acreditar, o problema começa na gestão do negócio. Por quê? Né? Então, um dos pontos importantes, que independente da gente saber se a gente tem conhecimento de gestão, ou se a gente está preparado para fazer a gestão no negócio, no dia a dia das nossas empresas, no dia a dia para quem tem empresa e é responsável por ela, toma decisão. E a gente toma mais de dezenas e dezenas e dezenas de decisões diariamente. E podem acreditar, todas as decisões que a gente toma, elas impactam nos resultados. Por mais simples ou mais complexas que elas sejam, elas impactam nos resultados, né? E resultado, pessoal, é sempre consequência, né? Nunca é a causa, né? Do mesmo jeito que a gente não consegue mexer num resultado por decreto. Seria muito fácil e muito simples. A partir de amanhã é o seguinte, pessoal, vamos decidir aqui, a partir de amanhã eu vou crescer 20% de vendas. Está decretado. Ou a partir de amanhã eu quero ter 20% de lucro. Está decretado. Infelizmente não é assim. Então, as decisões que a gente toma no dia a dia das empresas, decisões em vendas, decisões em marketing, decisões com as pessoas, decisões com os processos, decisões operacionais, vão de um jeito ou do outro impactar nos resultados. Tá? E esses resultados, né, eles trazem uma estatística cruel, né, da mortalidade empresarial brasileira, né? Mas aí a gente pode pensar e até falar, mas o Brasil está em crise, o Brasil é um país atípico, porque no resto do mundo não é assim, né? Não é uma particularidade do Brasil. Tá? Esse tipo de mortalidade empresarial, a questão da mortalidade empresarial, ele acontece em países também com uma economia, né, super desenvolvida e com taxas de mortalidade até mais elevadas do que o Brasil. Então, mas deixa eu passar um pouco para vocês o que é essa questão desse slide da taxa de mortalidade empresarial. O que é isso? Ou seja, a cada 10 empresas que nascem hoje, daqui 2 anos, 7 só vão estar vivas e 3 vão morrer. Tá? Então essa é uma estatística. Existem algumas fontes que mostram essas estatísticas. A que eu trouxe aqui é do Sebrae, mas tem a fonte do Ibope, tem outras fontes também interessantes, mas ela varia muito pouco uma fonte da outra. Em 5 anos dessa estatística que a gente trouxe do Sebrae, né, metade das empresas que nasceram morrem. Né? E em 20 anos a grande maioria morre, ou seja, 10 a 12, 15% ficam vivos. Mas por que isso acontece? Né? Então quer dizer que você está me falando, Fábio, que as empresas nascem para morrer? Se a gente for olhar pura e simplesmente a taxa de mortalidade empresarial, a gente pode responder que sim. Né? Mas é natural que qualquer um que toma a decisão de abrir um negócio, a última coisa que a pessoa pensa, ou jamais pensa, é que está abrindo a empresa para fechar. Né? Porém, mas quais são as razões, as principais razões que as empresas morrem? Né? Bom, primeiro ponto importante, né? Perfil empreendedor. Né? Então, o comportamento empreendedor, as características do empreendedor, as características do dono, das pessoas que vão tocar o negócio, por incrível que pareça, tem uma relação direta com o sucesso do negócio. O segundo ponto, e a razão, é a falta de planejamento estratégico, ou minimamente um planejamento, né, que tenha já alinhado os objetivos que a empresa precisa para os caminhos que ela quer seguir. Então, a segunda principal razão que faz com que essa taxa de mortalidade empresarial seja altíssima. Terceira grande razão, deficiências na gestão do negócio. Falamos um pouquinho agora há pouco de gestão, né, que as pessoas não são preparadas para fazer gestão, não aprendem no mundo acadêmico, não aprendem na universidade, né, ela aprende com um processo
né, quando você entra numa grande corporação onde seus processos de gestão estão estruturados, e você acaba aprendendo dentro de um ciclo longo até se tornar gerente, diretor, presidente. Esse ciclo é longo, né? Mas no dia a dia das empresas, principalmente empresas pequenas, médias, até microempresas, ninguém foi preparado para fazer gestão. Então essa é a terceira razão da taxa da mortalidade empresarial. A quarta razão, e que não deixa de ser uma consequência das três primeiras, são os problemas pessoais entre os sócios. E que é natural isso acontecer, né? Seja pelo perfil empreendedor, falta de planejamento, deficiência na gestão, como consequência vão impactar nos resultados. Quando começa a dar problema no resultado, né, começa a dar divergência entre os sócios. Começando a divergência entre os sócios, começa a dar choque. E como consequência, cada um vai para um lado e é capaz da empresa fechar porque um sócio quer sair do negócio ou porque não concorda da decisão e da opinião do outro sócio. Esses quatro fatores, pessoal, a gente costuma comentar que são fatores que a gente consegue controlar. Eles estão da porta para dentro das empresas, né? Depende das pessoas, da liderança, dos donos, do empresário, tratarem esses assuntos, né? Então, sob o controle. E o quinto e o sexto, que são ausências de políticas de apoio, a conjuntura econômica, a dependência da conjuntura econômica, infelizmente a gente não consegue controlar. Isso impacta nas razões para a sobrevivência? É lógico que impacta, né? Mas as quatro principais, né, felizmente a gente consegue controlar. E se a gente ficar dependendo para ter um negócio, para ter sucesso no negócio, da conjuntura externa, do governo, das políticas de incentivo, da redução dos impostos, dificilmente é isso que vai fazer com que a gente tenha uma empresa longeva e duradoura. Todo esse contexto, pessoal, a gente estou falando porque faz todo sentido com os temas mais técnicos que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a própria lucratividade. Mas entrando um pouco na questão do perfil empreendedor, né, uma informação interessante que a gente tem, que a gente até aplica e usa em alguns projetos que a gente fala, existem algumas metodologias, esse aqui que a gente usa é um checklist de comportamento empreendedor, que é bem interessante, né? Quais são as 10 características do comportamento empreendedor que nos ajuda a ter sucesso dentro dos negócios, né? São 10 elas. E o ponto interessante, elas estão atreladas a vários aspectos, alguns aspectos técnicos e alguns aspectos comportamentais. Então, exemplo, quando a gente fala de aspecto técnico, né? Três dessas 10, né, desses 10 características, desses 10 comportamentos empreendedores, são ligados diretamente à área financeira, né? Estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento, correr riscos, estão ligados à área financeira. Aí que começa uma questão importante que a gente vai falar bastante hoje aqui. As finanças, né? E que às vezes as finanças, né, a pessoa abre um negócio, pelo amor de Deus, tudo que eu quero fugir de finanças, quero colocar alguém que controle isso para mim, porque eu não sei fazer finanças, eu sei vender, eu sei, né, sobre o que eu estudei, eu sei sobre culinária, gastronomia, eu sei sobre moda, eu sei sobre engenharia, eu sei sobre várias questões de expertise que a gente se preparou para isso, porém, eu odeio finanças. Então eu tenho uma má notícia para a gente. Se a gente não gostar minimamente, ou não tiver um pouco de dedicação e preocupação com as finanças, a gente está potencializando o risco do nosso negócio, ele entrar para a estatística da mortalidade empresarial. Tá? Então, um ponto de atenção que a gente vai falar um pouco mais na frente também dessas questões. Tá? E daí, conectado à falta do planejamento estratégico e de gestão, né, tem uma pesquisa que também saiu no Sebrae, quais são os 9 erros mais comuns, né, que fazem com que as empresas fecham, que contribuem para a taxa de mortalidade empresarial, né? São 9, alguns exemplos. Misturar gastos pessoais com gastos da empresa. Pessoal, pode parecer besteira, mas acontece isso muito, né, na gestão empresarial de pequenas, micro e médias empresas, né? As pessoas pagam as contas pessoais com as contas das empresas. É uma realidade, é um fato. E pode parecer algo simples, mas isso pode mudar, né,
a decisão que a empresa está tomando, porque ela não tem visibilidade e controle das suas finanças. Entre outros, né? Fazer vendas a prazo sem levar a conta do capital de giro, né? Remuneração do sócio incompatível com o momento da empresa, inexperiência no ramo do negócio, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, Gui, voltando à conexão com finanças, dos 9 erros, 7 de novo são ligados a finanças, né? De novo vem as finanças aparecendo na nossa vida. Que nem eu comentei anteriormente, a gente, gostando ou não gostando, né, as finanças fazem parte da nossa vida. E quando a gente fala de finanças, naturalmente a gente tem que conectar com vendas, a gente tem que continuar a conectar com lucro, a gente tem que conectar com controle. Não tem jeito. Tá? Então, se a gente não gostar de finanças, se a gente não controlar as finanças, é a mesma coisa que a gente pegar o nosso carro, colocar um pano preto, né, no console e sair dirigindo. Né? Sem saber que velocidade que a gente está, sem saber se tem gasolina, né, sem saber se tem óleo, né, se está faltando água, a gente sai desgovernado. Né? E a relação de finanças que tem com o negócio é exatamente a mesma coisa. A gente fica cego. Né? É um grande pano preto, é um grande túnel preto que a gente fica sem visibilidade, né? Aonde ou que efeito, que caminho que isso pode chegar. E daí, voltando um pouco na questão do trauma, né? Quando a gente fala de finanças, né, pessoal, a gente tem que fazer um controle financeiro, a gente tem que melhorar esse controle, a gente tem que, né, saber que resultado que a nossa empresa está tendo, né? Falou em finanças, a maioria das pessoas não querem nem ouvir e saem correndo. A realidade é essa. Né? E outro dado interessante que mostra é a cada 5 pessoas, 3 não gostam de finanças. Ou seja, 60%, um pouco mais do que isso, não gostam de finanças. Então é mais um ponto importante que, se não gostar de finanças, né, e não quiser saber das finanças, não tiver esse controle, a gente está fadado em algum momento pagar essa conta, pagar esse preço. E daí é a mesma coisa que a gente ficar na corda bamba. Né? E daí eu começo a não ter resultado, a empresa começa a ficar estressada, tenho a sensação que o custo está aumentando, porque a minha venda está caindo, a empresa começa a ficar afogada, começa a perder cliente, a empresa começa a atrofiar, e assim, como consequência, outros problemas que a empresa está. Então, não controlar as finanças é estar o tempo inteiro na corda bamba, tomando decisão, né, cega. E daí, primeiro passo importante que a gente precisa trabalhar, pessoal, é a nossa mentalidade. Né? E até para a gente desmistificar algumas crenças e alguns problemas que a gente tem com as finanças. Não é um bicho de 7 cabeças, essa é uma boa notícia. A má notícia é que um pouquinho de interesse, de controle, de informação, a gente precisa ter para ajudar o nosso processo de tomada de decisão. Lembra que eu comentei anteriormente? Diariamente a gente toma dezenas de decisões das nossas empresas, dos nossos negócios, e como consequência isso impacta de algum jeito ou de outro no resultado. Não tem outro jeito. Então o primeiro passo, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. E aí, o primeiro passo que a gente precisa ter é transformar nossa mente como mentalidade de empresário. Né? É tirar uma mentalidade de ser dono, eu sou dono de empresa, mas ok, mas será que você é empresário de fato? Né? Como que você trata o seu negócio? Como que você toma as decisões? Né? Você pode ser dono de empresa, não necessariamente você tem mentalidade de empresário. Então tem que trabalhar a mentalidade de empresário. O que é ter mentalidade de empresário? Só, desculpa, algumas frases interessantes e emblemáticas que eu trouxe aqui, até para a gente entender dentro do contexto, o que a gente está falando de ser empresário. Né? Alguns pontos interessantes aqui. Ó. Você precisa saber gerenciar o dinheiro da sua empresa. Né? Você pode ser dono e não saber gerenciar o dinheiro da sua empresa. Será que de fato você é empresário? Né? O empresário só pode ser rico depois que a empresa ficar rica. A gente já viu inúmeros casos acontecer, né? A partir do momento que a empresa está dando resultado, né?
a pessoa se torna, né, e usufrui de todos os ganhos da empresa, passa a ser, né, um indivíduo rico e, como consequência, a empresa vai atrofiando, né? Essa aqui é uma interessante que eu gosto aqui. Se você não sabe gerenciar o dinheiro quando a movimentação da sua empresa é pequena, provavelmente você não vai saber gerenciar quando ela for grande. E a empresa grande é aquela que fez a coisa certa quando ela era pequena. Então, pessoal, nenhuma empresa começou grande. Toda empresa começa pequena e ela se transforma grande através do processo, né, de crescimento, maturidade, de gestão, de controle dos processos fundamentais necessários para que ela tome as decisões corretas. E para tomar a decisão correta não adianta, tem que falar de gestão. Tá? Seguindo aqui, pessoal, então eu trouxe alguns pontos importantes e dicas chaves para que falam um pouco de gestão. O que é ser um empresário de sucesso? Que é um dos pontos importantes que a gente precisa trabalhar na nossa mente. Primeiro passo é estabelecer estratégias e os caminhos de direção e a direção que a gente precisa seguir. É definir quais produtos e serviços irão para o mercado. Pode parecer óbvio, pessoal, mas não é, né? Então, às vezes as empresas arremessam os produtos no mercado. As pessoas não lançam, não pensam de fato se aquele produto, né, tem alguma demanda, né, se os clientes têm a necessidade daquele produto no mercado. E conectado a isso, quais são as metas, quais são os objetivos? E ligados a ele, quais os planos que eu preciso executar e controlar para garantir que eu vou ter ou vou oferir o resultado que eu preciso? Mais alguns pontos interessantes. É importantíssimo acreditar na capacidade de liderança também, né? O que é liderar, né? É garantir, né, que o time entregue o resultado fazendo o que precisa ser feito de forma correta, né? E para isso, o dono precisa estar motivado, precisa dar exemplo, precisa motivar a equipe e precisa ter altíssima resiliência e não abandonar o barco na primeira tempestade. Ou seja, aconteceu o primeiro problema, né, o quanto que eu estou preparado, né, para continuar. E lembra, isso volta naquela questão do comportamento empreendedor. Uma das 10 características é o quanto que eu estou comprometido e meu poder, né, de persuasão, minha resiliência, né, minha capacidade de enfrentar os desafios e não desistir, né, é uma característica empreendedora que eu tenho dentro de mim. E o último ponto sobre o que é ser empresário de sucesso, eu preciso monitorar o desempenho e os resultados do negócio, né? Eu preciso descobrir quais são as armadilhas, quais são os problemas, as barreiras que eu vou enfrentar, e assim que eu detectar, é corrigir rápido, né? Para que a gente busque sempre o resultado eficaz, o resultado eficiente, né? E o último ponto, não menos importante, é ter a capacidade de planejar para longo prazo e maximizar seu desempenho no curto prazo. Por que eu deixei esse ponto para o final, né? Propositalmente. Vamos falar agora um pouco de planejamento. Planejar é fundamental. E as empresas não planejam. Elas tomam decisões sem planejamento. E, de novo, pessoal, como consequência, não chega no resultado. Seja de vendas, de lucratividade, e daí a gente sempre volta naquelas primeiras dores que apareceram nos primeiros slides. A conta não fecha, eu só tenho prejuízo, eu não tiro pro labore, e assim por diante. Então, existem hoje métodos, né, de gestão que podem ajudar no processo para aumentar a lucratividade, para aumentar, né, a satisfação e os resultados da empresa, né? E são os métodos comprovados. Um dos métodos que a gente trouxe aqui, que a gente usa no nosso dia a dia, é um método super simples e que funciona, é o famoso PDCA. Não sei se todos vocês já ouviram falar no PDCA, mas é um método super simples e que funciona, que nada mais é do que eu planejar, fazer um bom planejamento, eu executar, né, o que eu planejei, eu checar se o que eu planejei, de fato, eu estou executando, e paralelo a isso, checar também os resultados, né, que a gente está auferindo dos planos que a gente executou.
E assim que a gente checa esses resultados, que viram um processo cíclico, naturalmente a gente tem que agir rápido para corrigir os erros ou para automatizar o que está funcionando, o que está dando certo. Então quem tiver curiosidade, interesse em conhecer o PDCA, procurem, tem bastante conteúdo sobre o PDCA, de várias consultorias, de várias pessoas, livros sobre o PDCA, é um método simples e que funciona. Né? E é fundamental, e o primeiro passo do PDCA é o planejamento. Ele é fundamental. Bom, mas por que tudo isso é importante? Né? Voltando no planejamento, voltando nas finanças. Né? Planejamento financeiro é um passo fundamental para a gente obter a lucratividade. E o tema desse webinário é como que eu aumento minha lucratividade, né? Dentro da minha empresa, dentro da minha gestão, para que a minha empresa seja altamente lucrativa. O planejamento financeiro é fundamental. Mas, de novo, lembra que eu comentei, as pessoas não gostam de finanças, acabam deixando como secundário, a minoria das empresas fazem um bom planejamento e, como consequência, não atinge os resultados que precisam. Então, o primeiro passo do planejamento é fundamental. Se a gente fizer um bom planejamento, a gente tem grande chance nesse processo de ter uma boa lucratividade que a gente desejou. Mas falando de lucratividade, existe uma lucratividade. Essa a gente esperou, mas Fábio, existe uma lucratividade ideal por setor? Né? Daí eu vou soltar uma primeira pergunta aqui, e eu quero que vocês respondam, por favor, de qual setor cada um que está participando, né, desse webinário, é a empresa a qual trabalha, é a empresa de qual é dono. Né? Respondam, por favor, deve aparecer na tela de vocês, né, essa pergunta. Né? Só por favor, colocar, né, se é de comércio, se é de indústria ou é de serviço. Né? É assim que vocês responderem, eu vou passar aqui para vocês, né, quanto das pessoas que estão ouvindo a gente são de indústria, de comércio ou de serviço, que eu vou colocar na sequência uma referência de lucratividade, parâmetro para o setor. As pessoas estão respondendo. Legal, mais alguns segundos. Falta alguém responder? Então vou finalizar o resultado aqui da pesquisa, vamos ver. Acho que todo mundo já respondeu. Interessante, olha lá. De todas as pessoas que responderam, 57% das pessoas que estão assistindo vêm de serviço, 21% é de comércio e 21% é de indústria. Bem interessante. Mas existe uma lucratividade por setor? Né? Existe, pessoal. Existe, e ele é usado apenas como uma referência. Né? Ela não é aplicada 100% para todos os casos. Existe naturalmente uma particularidade, mas essa é uma boa referência para quem é da indústria, né? Ter como balizador, né, um percentual de lucratividade entre 5% e 15%. É lógico que indústrias que trabalham com produtos mais ligados a commodity vai ter um percentual menor, né? E indústrias que trabalham com produto de alto valor agregado vai ter um percentual maior. Comércio flutua a referência entre 10% e 20%. E serviço entre 15% e 30%. Né? Então tem bastante gente, a grande maioria aqui são de serviços. Então estamos falando aqui que uma referência está entre 15% e 30%. Tá? É uma boa referência para como a gente começa a pensar em lucratividade. Então, mas vamos lá. Como é que calcula a lucratividade? Né? Se a gente falou até agora, eu não gosto de finanças, né? Eu tenho um trauma de finanças, eu não controlo. E você está comentando comigo, Fábio, que existe uma referência de lucratividade, ou quando eu controlo, eu não tenho aquela lucratividade. Qual que é o primeiro passo para calcular a lucratividade?
Pessoal, o primeiro passo para calcular a lucratividade é descobrir esse termo que a gente usa aqui abreviado, que chama a famosa MACO, ou seja, a margem de contribuição. Putz, mas o que é isso? Eu vou explicar na prática para vocês o que significa. E para isso a gente precisa ter quatro grandes informações importantes. Quatro informações importantes. O que é a margem de contribuição, que é importantíssimo para qualquer um dos setores, comércio, indústria e serviços, a gente precisa descobrir a famosa MACO, a famosa margem de contribuição. O que é isso? Né? Nada mais é do que você ter, né, pegar a sua receita bruta, ou seu faturamento bruto, né, qualquer um dos termos normalmente são usados, de fato, quanto que você vendeu em dinheiro, né, pegar os seus impostos que impactam sobre a receita, pegar o custo da mercadoria que você vende, o que você produz, o custo do serviço que você oferece, né, e pegar também, quarto ponto, que são as despesas diretas, ou os famosos custos variáveis. E aqui tem alguns exemplos, né? Um exemplo aqui de comércio, para quem vende hoje em comércio, taxa de cartão, comissão de vendas, se tem frete, enfim, logística e outros custos diretos, como embalagens, algo relacionado, que está diretamente ligado, né, às vendas, né? Essas despesas diretas, elas somadas dão seus custos variáveis, enfim, o total das suas despesas diretas. Então, quando eu pego a minha receita bruta, deduzo os impostos, deduzo o custo da mercadoria que eu vendo, do serviço que eu vendo, e deduzo as despesas diretas, os custos variáveis, eu chego na minha famosa margem de contribuição. Então, pessoal, primeira informação importante. Amanhã, né, voltando para o dia a dia da empresa, vocês perguntaram qual deve ser ou qual é a margem de contribuição da minha empresa atualmente. É importantíssimo, é o primeiro passo que a gente precisa entender para chegar, né, no futuro e conhecer a lucratividade da empresa. Vamos lá, mas vamos fazer exercício para entender na prática, um exemplo prático de como que eu chego, qual que é a minha margem de contribuição. Então, aqueles quatro passos, aquelas quatro informações que a gente pegou, nesse exemplo aqui prático, vamos supor, eu vendo 50 mil reais, eu tenho uma alíquota de impostos aqui de 10%, que me consome 5 mil reais, eu tenho o custo da mercadoria, né, relacionado à venda que eu fiz, que pelo volume que eu vendi, né, de 21 mil reais, e as minhas despesas diretas, os custos variáveis relacionados a vendas, é 5.100 reais. Ou seja, sobrou 18.900 reais. Primeira informação importante. Então, nesse exemplo prático, a minha margem de contribuição é de 37,8%. Primeira informação rica e valiosíssima, né, para eu identificar hoje quanto que é a margem de contribuição da minha empresa. Segundo passo, né, é descobrir o famoso ponto de equilíbrio financeiro do seu negócio. De novo, vem de novo você com uma fórmula de descobrir o ponto de equilíbrio, mais uma sigla. Infelizmente, a gente tem que tentar descobrir o ponto de equilíbrio da sua empresa. Mas é uma fórmula super simples. Mas aí vem uma quinta informação importante que a gente precisa identificar. Qual que é o nosso custo fixo? O que é o custo fixo? Eu vendendo mais ou menos ou não vendendo, quanto custa para a minha empresa ficar de pé, independente se eu vou vender muito ou pouco? Que é o aluguel, o salário do funcionário, do administrativo, água, luz, telefone. Então, são alguns exemplos de custo fixo. Não tem que pegar todo o custo fixo e dividir para aquele percentual anterior da margem de contribuição que a gente trouxe no exemplo, que era de 37,8%. Esse é a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro. E para que isso serve? Isso mostra quanto que eu preciso vender, no mínimo, para lá embaixo, a última linha, a linha do lucro, eu nem ganhar nem perder, ficar no 0 a 0. Então, nesse exemplo, de novo um exemplo prático, né? Vamos supor que o nosso custo fixo nesse exemplo é 10 mil reais, e dividindo ele pelos 37,8% da nossa margem de contribuição, a gente chega no ponto de equilíbrio que eu preciso vender de 26 mil reais, 26.455 reais. Esse é o nosso ponto de equilíbrio financeiro. Se eu vender 26 mil reais e dado os custos variáveis, os impostos, o custo da mercadoria e do serviço, eu chego no meu ponto de equilíbrio.
Tá? Mas por que a gente precisou chegar nessa informação? Porque isso vai nos ajudar a definir as nossas metas de vendas para obter o lucro desejado. E aí começa a relação de definir uma boa meta para que a gente consiga atingir o nosso lucro desejado. Qual que é o nosso potencial? Quanto que eu gostaria de ter de lucro? Então, lembra, eu peguei minha margem de contribuição que eu descobri lá atrás, peguei o meu custo fixo e pego o percentual de lucro desejado. Lembra que eu passei para vocês agora há pouco a questão de quais são uma referência de lucro? Vamos supor que eu quero ter 15% de lucro. Né? Eu sou uma empresa, eu sou um comércio, eu quero ter 15% de lucro. Vamos de novo para o exemplo prático. Então eu peguei os meus 10 mil reais do meu custo fixo, eu peguei a minha margem de contribuição em percentual, que é 37,8%, e subtraí os meus 15%, que é o meu lucro desejado. Fazendo essa conta, me dá uma meta de vendas de R$ 43.900, arredondando. Né? Eu preciso vender esses R$ 43.900, que com essa relação de custo variável e com esse meu custo fixo, eu chego num lucro de 15%. Ah, mas será que esses 15% sobra um valor absoluto que eu preciso? Daí, lógico, é minimamente o exercício, a simulação de quanto que eu preciso, não só percentualmente, atingir o lucro que eu desejo. Mas 15%, nesse exemplo, é uma boa referência para a gente partir como base para calcular a meta de vendas. Tá? Então, é um passo 3 super importante que como é que eu vou conseguir identificar ou definir uma meta de lucro sem conseguir minimamente definir uma meta de vendas? Vai ficar na hipótese, vai ficar na suposição. Né? Então, conectando do lucro para as vendas, né, a gente trouxe aqui alguns pontos importantes, né, que as pessoas também, as dores nas empresas, falam, como que eu faço para vender mais? Né? E são 4 regrinhas, são 4 formas que a gente sempre comenta, e super importante, que não tem outro jeito de vender mais, pessoal. São 4 formas. Primeira delas, aumentar a base de clientes. Ou seja, vender para quem eu não vendo hoje. Então, se eu estou vendendo para um número de clientes limitado, sempre vendendo para os meus clientes, uma das formas de eu vender mais é aumentar a base de clientes, vender para novos clientes. Segunda forma de eu vender mais para o mesmo cliente. Ou seja, aumentar mais o mix de produto, fazer com que ele compre o que ele não está comprando, expor os produtos, fazer promoção, nos ajuda a vender mais, mas cuidado, mais para frente a gente vai falar de promoção. Enfim, venda casada é uma outra forma de vender mais, mesmo que seja para o mesmo cliente. Terceira forma, aumentar a frequência de compras dos clientes. Ou seja, fazer com que os clientes que vêm com uma certa frequência na nossa loja, no nosso comércio, enfim, que compram nossos produtos, ao invés de ele vir uma vez só, numa determinada frequência, fazer com que ele venha 2, 3, 4 vezes. Né? Automaticamente eu estou aumentando um giro para o mesmo cliente. Né? E a quarta forma, aumentar o preço do nosso produto. Mas como assim, Fábio, aumentar o preço do produto? Né? Você está ficando louco? Cada dia entra um cliente na minha loja, no meu negócio, numa negociação para vender o serviço, todo mundo pede desconto. Né? Sim, todo mundo pede desconto, mas às vezes a gente esquece que se a gente precisa vender mais, será que eu tenho oportunidade de aumentar o preço? Né? E será que eu tenho minimamente uma análise de preço? Quanto vale o meu serviço, o meu produto? Quanto vale, né? Que valor que ele oferece para o mercado? Quais são os benefícios que eles entregam? E o quanto que a concorrência oferece? Será que é o mesmo serviço? E qual o poder desse aumento de preço? Né? O que efeito ele dá positivo, né, em aumentar as vendas se aumentar o preço? E que efeito ele dá, pode ser que positivo ou negativo, se eu reduzir o preço? A gente vai falar um pouco mais para frente também sobre aumento de preço ou desconto. Então, pessoal, não tem mais do que 4 formas de aumentar o preço. Né? São essas. Agora, como fazer isso, que também é um ponto importante, como que eu aumento a base de clientes, como que eu vendo mais para os mesmos, como que eu aumento a frequência, como que eu aumento o preço, precisa de ciência e arte para que a gente chegue, né, e descubra e desenvolva essas 4 formas de vender mais. Mas não existe, podem procurar, não existem mais do que 4 formas para que a gente consiga aumentar a nossa receita.
Bom, entrando um pouco nessa questão do aumento de receita, né? Oferecer desconto, pessoal, o que a gente ouve, né? Outro dia a gente estava até discutindo num cliente, num determinado segmento, né? Segmento de moda, né? E parece um negócio interessante, né? Antigamente, quando terminava uma determinada coleção, terminava o verão, terminava o inverno, as lojas já entravam em promoção, né? Hoje, mal começou a temporada, né? Começou o verão, não deu 15 dias, 20 dias, está todo mundo fazendo promoção, né? Será que esse é o melhor caminho? Né? O que vocês acham? Será que vale a pena dar desconto? Né? É um exercício psicológico. Quanto que isso nos traz? O psicológico versus o exercício financeiro. E, na maioria dos casos, fica no exercício psicológico. E vamos ver um exemplo prático, que efeito que isso pode dar. Vamos lá. Eu vou soltar mais uma pergunta agora e eu queria a participação de novo de vocês para a gente fazer esse exercício que é bem legal. Eu vou soltar a segunda pergunta aqui. Vamos ver ela aqui. Acho que eu resetei a pergunta. Vamos ver. Bom, não tem problema, eu faço aqui ela, né, pelo áudio. Respondam, por favor, no chat. Resgatei aqui. Soltei a pergunta. Quem puder responder, pessoal, ó, nesse exercício financeiro aqui, que eu vou explicar para vocês. Né, no mês 1, no momento 1. É interessante fazer esse negócio? Ou seja, eu vendia 1000 unidades de um determinado produto e tem uma proposta, enfim, no segundo mês eu cresci 35%. Né? Em troca desse crescimento de 35%, né, eu tenho a opção de dar 10% de desconto. A pergunta para vocês é: você acha um bom negócio vender 35% a mais em troca de dar 10% de desconto? Respondam, por favor. Alguns minutinhos. Já tem bastante gente respondendo. Vamos ver aqui. Já temos algumas respostas. Por enquanto, 80% fala que sim, que é um bom negócio. 86% sim, 14% não. A maioria das pessoas toparia vender 35% a mais para dar 10% de desconto. Então, um produto, né, um volume de vendas de R$1.000, eu passaria a vender 1.350 unidades, ao preço unitário de R$49, ou vender a 41,65, que são 10% de desconto. E ali, uma terceira informação que vai nos ajudar nesse exercício é o custo, né, da mercadoria que eu estou vendendo, o custo unitário. Então, desse produto que eu vendo por 49, que eu vou dar um desconto e vender por 41, custa para mim R$20. Bom, vou finalizar a pesquisa. Deu 73%, pessoal, muito mais da metade, né, falam que é um bom negócio oferecer esse desconto de 10% em troca de incrementar o volume em 35%. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver que decisão que a gente está tomando nesse exercício financeiro. Vamos ver. Vamos lá. Que resultado que isso deu? Então, fazendo as contas, né, no momento 1, com a venda a R$49 das 1000 unidades, eu tive um faturamento de R$49.000, um imposto de 10% de 4.900, o meu custo dessa mercadoria é R$20.000, que eu vendi 1000 unidades, e o meu custo variável representa 5%. Então, nesse caso, 2.450. O meu faturamento bruto, né, aumentando para 1.350 unidades e a R$41,65, aumentou em 15%. Virou R$56.227. Eu vendi aí, entrou na minha conta, né, nesse momento da venda, quase R$7.000 a mais. Até aqui, bom negócio, certo?
Lembra da nossa margem de contribuição? Que resultado será que deu isso? Hein? Fizemos um negócio, pessoal, vendemos lá, né? A grande maioria das pessoas, né, chegou essa proposta, entrou cliente pedindo desconto, aumentando o volume e fechamos. Que resultado será que deu da nossa margem de contribuição? Também algumas informações do markup. Tanto a margem de contribuição absoluta quanto a margem de contribuição percentual. Vamos ver o que aconteceu. No cenário 1, ou seja, no momento 1, eu tinha uma margem de contribuição de R$ 21.650, que ela representava, do meu faturamento, 44,2%. Com essa decisão que eu tomei, eu perdi 4% de margem de contribuição. Ela foi para 20.793, então caiu, né, quase R$ 1.000. E a minha margem de contribuição percentual caiu para 37%. Ou seja, sobrou um pouco menos sobre uma referência de faturamento bruto bem maior, né? Automaticamente eu caí 4% a minha margem de contribuição. E que isso, de 44 para 77, representa aqui, ó, 7 pontos percentuais da minha margem de contribuição a menos. O meu markup, que era de 2,45, eu dei esse desconto com o objetivo de vender mais, caiu para 2,08. Lembra da importância da nossa margem de contribuição? Que é fundamental a gente saber, né? Vamos evoluir um pouco mais, vamos chegar na nossa famosa lucratividade. Que efeito que isso deu lá embaixo, na última linha, o que de fato sobrou depois que eu pagava meu custo fixo? Nesse exemplo aqui, o meu custo fixo era R$15.000, né? Meu aluguel, IPTU, as contas fixas de água, luz, telefone, enfim, assim por diante, somado, custos administrativos, R$15.000. No momento 1, eu tinha 13,6% de lucro operacional, que era 6.650 sobre o meu faturamento, e eu caí para 5.793. Caiu de 13,6% para 10,3%. Então caiu quase 13% do meu lucro operacional e 3 pontos percentuais. Eu acho que agora começa a fazer sentido do exercício psicológico com o exercício financeiro, né? E a importância das finanças. Pessoal, é um perigo isso. Temos que ter muito cuidado para dar desconto, né? Existem as pegadinhas e sem informação, sem controle, sem planejamento, sem minimamente ter um cenário financeiro, a gente pode estar acreditando que está tomando a melhor decisão, a gente está tomando a pior decisão. Se a gente soltar a pesquisa de novo, eu tenho certeza que esse percentual no mínimo vai inverter ou vai dar 100% não. Vocês concordam comigo? Né? Então, a importância, né, do exercício financeiro para a gente tomar uma decisão que vai impactar na margem de contribuição, que vai impactar na lucratividade, é muito importante. E a gente não faz esses exercícios no dia a dia. Vamos seguir mais um pouco. Vamos falar do preço, né? Vamos falar do preço. Nós comentamos lá atrás também um pouco, né, a importância, o poder que o preço tem, que um dos fatores que a gente pode fazer com que venda mais é aumentar o preço. E que não necessariamente às vezes a gente consegue, pessoal. Mas será que a gente não consegue? E sem dúvida nenhuma, né, o preço é um dos principais ou importantes alavancadores do lucro do nosso negócio. Mas, de novo, temos que fazer o exercício. Então, existe um conceito, existe uma teoria interessante que chama o poder do 1. Né? É bem interessante isso, falar o quanto que a gente tem o poder de aumentar o nosso preço sem correr o risco de perder o nosso volume. E que isso vai diretamente, ou vai proporcionalmente, ajudar a nossa margem de contribuição e aumentar a nossa lucratividade. Vamos pegar o mesmo exercício no momento 1 e vamos fazer o exercício aqui. Dessa vez, fiquem tranquilos, não vou perguntar nada para vocês, mas se eu conseguisse aumentar 1% o preço do nosso produto hoje sem perder uma unidade de vendas. Então, as mesmas 1.000 unidades que eu vendia a R$49, eu vou vender a R$49,49, aumentando 1%. Que resultado isso vai me dar? Né?
Lembra, o mesmo faturamento que era de 49, ele vai para 49.490. Estou aumentando 1% do meu faturamento bruto. Os meus impostos vão aumentar proporcional. O custo da mercadoria, nesse caso, fica exatamente igual, porque eu não vendi um produto a mais e nem a menos. Eu mantive exatamente nesse cenário o mesmo volume de produtos. Então, né, ficou os mesmos 20 mil reais e os meus custos variáveis, né, nesse caso aqui, que ele representa 5%, ele aumentou proporcional a esses 490 reais que eu vendi a mais. Olha que interessante, vamos ver o que acontece com a nossa margem de contribuição. Aquele 1% praticamente foi quase todo para minha margem de contribuição. Eu saí de 21.650 e fui para 22.066. Ele aumentou quase 2% a minha margem de contribuição. E em pontos percentuais, né, ele saiu de 44,2 para 44,6, 0,4 pontos percentuais. Né? Esse 0,2 também impactou no markup. E descendo mais um pouco, olha que interessante o que aconteceu com a minha lucratividade. Praticamente esses 490 reais, ele foi para quase que direto para o meu lucro. Então eu aumentei de 6.650 para 7.066, cresceu 6% o meu lucro. E o meu lucro operacional percentual, ele saiu de 16,6 para 14,3. Então, olha a inteligência e a importância do preço no nosso negócio. Do mesmo jeito que ele pode derrubar e jogar para baixo, será que a gente tem a oportunidade de aumentar o preço do nosso negócio? E lógico, que não impacte o nosso volume de vendas. Ah, é simples aumentar o preço? Não é simples. Ninguém falou que é simples ou que não é, e que é fácil aumentar o preço, mas é possível ter uma inteligência para você conseguir aumentar o preço para alavancar o lucro do seu negócio. Faça esse exercício. Que produto que eu tenho hoje que eu posso aumentar o preço e que hoje, né, pelos nossos conhecimentos do mercado, conhecimento do cliente, não vai impactar em nada o nosso volume de vendas? Só isso vai dar com certeza um grande salto na sua lucratividade. Porque às vezes 1%, nesse exemplo aqui, dá pouco efeito. Mas será, o quanto que a gente pode aumentar dependendo do preço do produto? 5%, 10%. Olha o efeito que vai dar, que fica imperceptível o preço do produto para o cliente. Não é por causa de 5% ou 10% que ele vai deixar de comprar o seu produto. Enfim, estamos chegando no final, pessoal. Né? Já chegamos aqui, completamos 1 hora, que é um tempo bem legal, é suficiente para a gente fazer um webinário. Né? Recapitulando, né, os pontos que a gente abordou e encerrando aqui o nosso webinário, né? E daí abrir para perguntas, abrir alguns pontos que vocês queiram colocar aqui no nosso chat para que eu possa responder e a gente conversar um pouquinho. Então, recapitulando 8 pontos abordados nesse webinário, né? Primeiro ponto, né? As dores das empresas, as decisões diárias que impactam os resultados, né? Acreditem, todas as decisões que a gente toma diariamente, ela impacta de um jeito ou do outro nos resultados do nosso negócio. Então, quanto mais decisão na intuição que a gente tomar, mais chances a gente está potencializando o risco da empresa. Quanto mais decisão a gente tomar tendo controle do nosso negócio, tendo os nossos indicadores, os nossos resultados, a gente tem mais chance de ter sucesso. Depois passamos rapidamente pelas razões da alta mortalidade empresarial, né? Falamos, né, do comportamento empreendedor, da falta de gestão, né, que são coisas que a gente controla, que são importantes, e isso é da porta para dentro, a gente tem como atuar em cima disso. Depois, passamos pelos erros das gestões financeiras que impactam no negócio. Né? Lembra dos 9 erros mais comuns que fazem com que a mortalidade empresarial ela potencialize, 7 deles são relacionados à gestão financeira. Depois falamos sobre a importância de ter a mentalidade de empresário. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que por fato de ser dono, ser sócio de empresa, a gente não toma a decisão como empresário. A gente toma a decisão na emoção, a gente toma a decisão pelo fato de não ter conhecimento, ou não gostar das finanças, de não ter os números na mão. É muito arriscado. Quinto ponto, né, falamos sobre o método
né, dos pontos abordados, falamos sobre um método eficiente da gestão, né, e trouxemos um exemplo do PDCA. Olhem o PDCA, pratiquem o PDCA, né, planejem, né, e no processo de planejamento do PDCA, o que for planejado tem que vir ação, o que vir ação tem que ser executado, não adianta só planejar e não executar, né, então execute, o que for executado, monitore a execução, e o monitoramento da execução, paralelo a isso, monitore os resultados, né, e corrija rápido, né, para que os resultados melhorem e faça os ajustes para que ele se potencialize. E os últimos 2 pontos foram: quais são as 4 formas de vender mais, né, que nós passamos também, né, como que eu vendo para novos clientes, porque eu não vendo hoje, como que eu aumento a minha frequência de compras, como que eu aumento o meu ticket médio, ou seja, né, como que eu aumento, né, vender mais para quem eu já vendo hoje, e 4 sobre o preço, né, como que eu, né, o preço é uma forma que faz com que eu venda mais, porque aumente uma receita. E o 8º ponto, a gente fez os exercícios práticos de qual é o impacto de um desconto, né, que a gente dá, e o impacto do poder de preço que pode contribuir para a nossa lucratividade, para que a nossa empresa chegue nos patamares de lucro que a gente deseja, para que a gente seja uma empresa de sucesso. Tá? Então esses foram os 4 pontos que a gente abordou, pessoal. Desculpe, os 8 pontos que a gente abordou. Né? Estamos encerrando o nosso webinário. Né? Queria agradecer a presença de todas as pessoas, mais de 20 pessoas, né? No momento estavam mais de 30 pessoas assistindo o nosso webinário, muito legal, muito obrigado, e pessoas de fora de São Paulo, pessoas da capital, né? Quero agradecer, né? A gente está encerrando por aqui, né? Antes disso, tem os contatos, né? Tem os meus contatos, estou deixando os meus contatos aqui, né? O site da consultoria, né? Nossa página no Facebook, enfim, nosso endereço, o meu e-mail, o telefone, né? Fiquem à vontade em contatar, quiser saber mais informação, né? E para a gente fechar, né, esse conteúdo, né, a gente vai deixar disponibilizado no nosso canal do YouTube, né, da Dr. PME, né? Acessem lá, nós vamos deixar gravado, né? Então, se vocês tiverem vontade de assistir de novo, mostrar para alguém, enfim, fiquem à vontade que vai estar lá disponibilizado no canal do YouTube. Né? E para encerrar, eu queria fazer um convite para vocês. Né? Daqui a um mês, praticamente, a gente vai, né, realizar um workshop presencial para a gente falar de lucratividade, descendo a mais profundidade, a gente falar sobre gestão, a importância da gestão nas empresas que estão conectadas e relacionadas com a lucratividade, onde a gente vai falar com muito mais profundidade sobre os pilares dos negócios, falar sobre marketing, falar sobre vendas, falar sobre, ainda mais sobre finanças, falar sobre pessoas. A gente tem pesquisas hoje que falam que um dos principais problemas das empresas são as pessoas, sem dúvida também são as pessoas, mas existem caminhos para fazer com que as empresas, as pessoas se tornem mais produtivas, né, entreguem resultados, saibam o que precisa fazer, que sejam cobradas a partir do momento que a gente vai falar sobre pessoas. Então a gente fica aqui um convite, tá? A gente vai lançar esse workshop nos próximos dias, e em troca desse meu convite, se vocês gostaram do material, gostaram desse conteúdo, a gente vai lançar até esse workshop presencial, né? Com um volume, para um número limitado de pessoas, e as pessoas que se cadastraram, que participaram desse webinário, a gente vai lançar aí provavelmente uma condição especial, tá? Então a gente vai mandar por e-mail para vocês, a gente vai divulgar isso, mas já fica um convite para um evento presencial, né, um dia inteiro de workshop, né, com case, enfim, com todo o conteúdo que eu já comentei agora há pouco para vocês. Tá? Então, vamos ficar mais alguns minutinhos, a gente já está recebendo aqui alguns comentários. Né? Provavelmente a gente vai soltar uma pesquisinha também para vocês, né, e disponibilizar esse conteúdo que eu já comentei. Então, se vocês puderem responder ou quiserem comentar no chat, a gente está aqui, ou outras perguntas que a gente não comentou, fiquem à vontade. Então, a gente está encerrando por aqui. Eu vou tirar a apresentação, vai ficar o meu vídeo aqui. Então, façam comentários e a gente vai... Aqui. Obrigado, Flávio, ótimo conteúdo. Né?
Kleber, muito, muito produtivo, fantástico, excelente conteúdo, muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo feedback. Alguém tem alguma pergunta? Alguém queira, né, tirar alguma dúvida, falar sobre problemas ou dificuldades, além dessas que a gente comentou no nosso dia a dia? Vamos ficar uns minutinhos, 3, 5 minutinhos, né, para a gente não se estender. Já ficamos 1 hora aí tomando o tempo de todo mundo. Né, tranquilamente, a gente fica aqui para responder todas as perguntas, quem quiser mandar. Vamos lá. Reinaldo, obrigado, muito interessante, ótimo conteúdo, legal, excelente apresentação. Gostaram, pessoal, então? Nenhuma pergunta até o momento, né? Acredito que foi bem enriquecedor, enfim, o conteúdo, talvez deixe ficar claro sobre alguns pontos. E, de novo, exercitem as finanças. Ela é tão importante quanto, né, os processos, as vendas. Então, acreditem. João Paulo, vejo vários comércios com problemas no estoque. Consegue falar um pouco sobre esse assunto? Legal, legal, João. Podemos falar sobre um estoque. Bom, é um assunto bem importante e interessante, né? Um dos problemas que aparece até na pesquisa do Sebrae, dos principais erros da mortalidade, né, é a gestão de vendas versus a gestão de compras. E o estoque é um calcanhar de Aquiles para quem tem comércio e que precisa gerenciar o estoque. Primeiro, aonde começa o problema? Né? A falta de um planejamento de vendas, ele como consequência, ele culmina na falta de um planejamento de estoque. Tá? Então, normalmente as empresas compram mais acreditando que vai vender, ou por uma necessidade, ou por uma questão, às vezes até de imposição num volume mínimo que o meu fornecedor ele coloca, né? Mas não necessariamente é feita alguma relação. Putz, aquele volume de estoque está relacionado à minha expectativa de vendas naquele período? Por quanto tempo dura o meu estoque? Será que o estoque que eu tenho dentro de casa, se eu não comprar mais nenhuma mercadoria hoje, ele vai durar por quanto tempo? Né? Quanto tempo de vendas dentro de casa hoje eu tenho, né, de estoque relacionado, né, à minha média de vendas que eu tive nos últimos períodos, ou projetando alguns eventos que eu vou ter nos meus próximos meses de venda. Outra questão interessante sobre a questão de estoque e vendas. Né? Será que o que eu recebo, o meu prazo de recebimento das vendas, eles têm, né, o meu ciclo, né, casado com o meu ciclo de meu pagamento de estoque? E daí aqui a gente já começa a entrar numa outra discussão importante, que é o nosso famoso fluxo de caixa, né? Que é diferente até de um pouco do exercício que a gente fez, que a gente deu um exemplo de um demonstrativo de resultado, né? O famoso DRE. Né? Então, será que o meu fluxo de caixa ele está compatível, né, com o meu custo de produto, com o meu ciclo de pagamento versus o meu ciclo de recebimento? Então aí é outro problema que as empresas esquecem de fazer essa conta, e daí o que acontece? Fica sem capital de giro, né? Porque não recebeu no prazo que precisava receber, em compensação as duplicatas dos fornecedores vão chegando, eu tenho que pagar, a empresa começa a afogar, começa a faltar dinheiro. Qual que é a primeira decisão que o empresário toma? Vamos pegar dinheiro emprestado para tapar esse buraco no curto prazo, né? Tapar esse buraco no curto prazo até a gente receber as nossas vendas parceladas, enfim, até a gente receber nossas vendas do longo prazo. Mas isso vira pelo fato de não fazer a conta, de não fazer o estudo, isso vira uma bola de neve, né? Porque as novas vendas continuarão sendo feitas a prazo e as novas compras continuarão sendo feitas com prazos inferiores ao nosso ciclo de recebimento. E daí isso fica sempre descasado. Então, João Paulo que fez essa pergunta, é um problema o estoque. E daí, o que a empresa precisa pensar? Primeiro ponto,
acertar essas projeções, né, para o futuro, né? Começar a comprar certo em função do meu ciclo de pagamento e meu volume de vendas projetado, né? Porém, na maioria dos casos, esse estoque já está dentro de casa. E daí tem que tomar uma decisão estratégica, né? Provavelmente, se esse estoque antigo já ficou dentro de casa, algum momento eu já paguei. E daí tem que fazer um cenário, tem que fazer um estudo. É mais importante eu queimar aquele estoque para gerar um capital de giro, para não ter que tomar dinheiro emprestado, né? Tomar dinheiro emprestado em função dos juros, seja em banco, seja em operadora financeira, ou às vezes até o famoso love money, que é pegar dinheiro emprestado com a família, enfim, amigos, enfim, normalmente tem um juros mais caro até do que eu dar um desconto para fazer capital de giro para cobrir o meu buraco financeiro, né? Então esses são os caminhos naturais e os estudos, né, as análises que têm que ser feitas quando acontece o problema do estoque. Corrige dali para frente, para que isso não vire uma bola de neve para o futuro. E o que tem dentro de casa, vem dentro de casa, quais são as alternativas que a gente tem para que a gente não precise tomar dinheiro em banco, para a gente consiga voltar a ter capital de giro, para aumentar o nosso fluxo de caixa. Isso não quer dizer que a gente está aumentando a nossa lucratividade. Então, de novo, o cuidado de não confundir fluxo de caixa, né, que é o capital de giro, com lucratividade. Então, espero ter respondido, né, ajudado, tocado um pouco nesse assunto, se era essa expectativa sobre esses problemas de estoque, né, que você fez na pergunta aí, João Paulo. Mais alguma? Então vamos encerrar, pessoal. Tem mais algumas pessoas aqui no webinário. Então, estamos encerrando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo webinário. E lembrando que fica um convite do workshop, que em breve também vocês vão receber, né, nas redes sociais, por WhatsApp, enfim, nos canais, né, da Dr. PME, tá? Boa noite, pessoal. Obrigado. Bom descanso para todo mundo. E amanhã, não esqueçam, hein? Como está a lucratividade do seu negócio? Dá para potencializar. Vamos em frente. Um abraço, pessoal. Boa noite.